Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Enfim, depois de 3 meses eu consegui vir aqui para poder falar um pouquinho sobre o meu relato do parto. Na verdade eu não sei se eu vou conseguir fazer esse vídeo completo hoje. Tô aproveitando que minha filha tá dormindo para poder vir aqui gravar para vocês, então pode ser que eu tenha que dar algumas pausas. Enfim, se eu estiver falando um pouquinho baixo, me perdoem, porque ela tá no quarto do lado. Então vamos lá, né? Chega de enrolação. Agora, por onde eu começo? Antes de engravidar, eu sempre pensei, eu sempre sonhei, na verdade, em ter um parto normal. Na verdade, até um parto natural, que é aquele tipo de parto que não tem intervenção nenhuma. Sem anestesia, sem uso de ocitocina, sem fórceps, sem nenhuma intervenção humana, só o meu corpo fazendo o trabalho dele e dando a luz à minha filha sozinha. Mas é lógico que se precisasse de alguma intervenção dos médicos, com certeza eu estaria aberta a isso, não só em relação ao parto normal, mas se eu precisasse ir para uma cesárea, aí durante o parto não teria problema nenhum, eu estava aberta a isso. Porém, eu tinha na minha mente que eu queria pelo menos tentar o parto normal, o parto natural. Mas a minha filha chegou na minha vida mostrando que eu não tenho controle de nada e que ela que manda aqui. E eu simplesmente aceitei. Em todas as ultras, desde o início, eu acho que só teve uma ultra que ela tava de cabeça para baixo, mas foi bem no início. Então, em todas as outras, ela estava sentada e de pernas abertas. Só que como ainda tinha espaço, ainda não estava no final, na reta final da gestação, eu tinha esperança que isso ainda iria mudar. Mas eu só me iludi, né? Não mudou. Pelo contrário, ela continuou, permaneceu sentadinha e de pernas abertas. Quando eu fiz a outra de 33 semanas e 5 dias, quase 34 semanas, ela estava exatamente desse jeito, sentadinha, de costas para vocês, de barriga em mim, colada em mim, com uma perna atravessada aqui e a outra atravessada do outro lado, como se estivesse me abraçando. E como já estava quase chegando em 34 semanas, o médico já praticamente me tirou as esperanças, falou que agora, nessa reta final, seria muito mais difícil ela virar, principalmente na posição que ela estava. Se ela tivesse sentadinha mais de lado, talvez com o peso da cabeça poderia ser mais fácil dela virar. Só que como ela estava encaixada em mim praticamente, seria muito mais difícil. E eu coloquei nas mãos de Deus. Eu falei que se fosse para virar, ela iria virar. Ainda estava com aquela pontinha de esperança, né? Mas naquela posição eu não arriscaria o parto normal. Eu sei que tem a opção de, mesmo com o bebê sentado, teria como tentar o parto normal, mas eu não me sentiria segura desse jeito, eu não arriscaria, eu sei que tem risco, então o mínimo de risco possível que tivesse, eu não iria arriscar a vida da minha filha por isso. Então eu preferi optar pelo parto cesárea. Eu tinha bastante receio desse tipo de parto, por ser uma cirurgia. O pós-operatório eu sempre ouvi falar muito mal, que demorava demais, que era muito doloroso. Lógico que o parto normal iria doer, com certeza, mas eu nunca tive medo do parto normal, porque eu sabia que era uma certeza, que iria doer muito, que eu iria achar que eu iria morrer, que é o que falam, pelo menos, né? Mas que iria passar. Durante a minha gestação inteira, eu só sentia medo da amamentação, porque era uma coisa incerta para mim. Eu não sabia se iria doer, se não iria, se eu iria conseguir amamentar ou não, se eu iria ter leite ou não. Então eu tinha muito medo da amamentação, mas o parto para mim sempre foi uma certeza que iria acontecer, que iria doer e que iria passar, que iria ficar tudo bem. Então, quando eu descobri que não iria ser possível fazer o parto normal, que eu teria que optar pela cesárea, foi um baque para mim. No início eu ficava, não, ela vai virar,
pesquisei o que eu poderia fazer para ajudar a fazer ela virar. Só que no fim eu larguei de mão, falei não, vou deixar, e se ela tiver que virar, ela vai virar, eu fazendo alguma coisa ou não, deixar realmente a vontade de Deus acontecer. E durante esse período, essa semana, na verdade, até as 35 semanas, eu ouvi muito a voz de Deus em relação a isso para mim. Eu estava sempre ouvindo as pregações de manhã no devocional que eu assistia no YouTube, e várias vezes durante o devocional vinha a palavra de Deus falando que eu não deveria ter medo e que seria feita a vontade dele, e que a vontade dele era sempre boa, perfeita e agradável. Então eu me tranquilizei, eu relaxei e aceitei que essa era a vontade dele e que estava tudo bem, porque a vontade dele é sempre melhor do que a nossa. Talvez se eu fosse realmente para o parto normal do jeito que eu queria, que eu estava idealizando, sonhando, não seria do jeito que eu sonhava de verdade. Poderia ser muito mais sofrido, muito mais doloroso ou até coisa pior. Então eu confiei em Deus e aceitei. E depois que eu aceitei foi muito mais tranquilo. Tanto levar o final da gestação como o parto em si. Eu tinha muito medo, eu achava que seria muito mais doloroso e graças a Deus foi bem tranquilo. O pós-operatório e até a cirurgia. Foi difícil durante a cirurgia em si, mas eu vou chegar lá. Depois disso eu não consegui mais fazer outra ultra. Como eu tenho plano de saúde, o meu plano só aceitava em 2 lugares próximo da minha casa. Um deles eu nunca conseguia marcar, agendar o horário, eu só consegui uma vez. E era um dos lugares que eu mais gostava de fazer ultra, porque o médico era muito atencioso, só que eu não consegui mais agendar lá. E aí no outro lugar, se eu não me engano, só tinha vaga pro dia 20 mesmo, que foi o dia que ela nasceu. Só que eu achava que ela não iria até o dia 20, que ela iria nascer antes. Porque a partir do 6º mês eu comecei a sentir muita contração de treinamento. Gente, se a iluminação estiver oscilando, desculpa, porque o sol tá indo, voltando. E essa lâmpada aqui não tá dando muito conta, mas eu não quero sair ligando tudo. Enfim, vamos lá, continuar. Tinha vaga pro dia 20 e ela nasceu exatamente no dia 20. Só que quando eu marquei a ultra, eu ainda não sabia qual era a data da cesárea. Ainda não tinha marcado. Então eu deixei agendado a ultrassom pro dia 20 mesmo e continuei a minha vida, né? Pedi pra moça a recepcionista se abrisse alguma vaga antes pra ela me avisar que eu iria lá, porque eu tava na reta final, enfim. E aí segui a vida com muita contração de treinamento e eu sentia umas fisgadas que eu acho que era um nervo, que no finalzinho da barriga, até o ossinho da pelve, vinha uma fisgada assim, como se fosse uma agulha, furando da barriga até lá embaixo. E isso me incomodava demais. E era o tempo todo, praticamente, se eu estivesse sentada, se eu estivesse em pé, se eu estivesse andando, não tinha um momento certo, alguma coisa específica que eu estivesse fazendo. Não, ele simplesmente dava essa fisgada, depois parava, voltava de novo. Meu nervo ciático também estava bem prejudicado nessa final de gestação. Minha coluna doía demais, estava pesando demais a barriga. Por mais que eu não estivesse com muita barriga, aparentemente minha barriga estava pequena, né? Tava até com 9 meses, tava uma barriga grandona, mas eu já vi barrigas muito maiores. Parecia que estava tranquilo, mas doía demais minha coluna. E aí quando eu entrei em 36, 37 semanas, meu esposo pegou catapora. E aí eu me desesperei. Meu Deus do céu, o que vai ser agora? Eu tô na reta final, eu tô sentindo muita contração de treinamento. E logo em seguida começou as contrações com dores, com 37 para 38 semanas. Começou as contrações com dores, nada muito forte, mas ainda dava um incômodozinho nas costas. E normalmente de madrugada, nunca era durante o dia. A gente começava às vezes à noite, lá pros 9 e pouca. Aí passava, depois voltava de madrugada, de manhã às vezes eu sentia também, mas durante a tarde eu não sentia nada. Vida normal, tudo bem, nada tá acontecendo. E aí eu tinha muito medo de entrar em trabalho de parto com ele com catapora, ele não iria poder ir pro hospital.
E eu queria muito que ele estivesse comigo nesse momento. E aí comecei a fazer repouso. Repouso total, só levantava praticamente para ir no banheiro. Sem minha médica saber que eu estava de repouso. Porque se eu falasse, tinha medo de eu falar que ele estava com catapora, ela não aceitar que ele fosse pro hospital, nem depois quando ela fosse marcar a cesárea. Então, manter a boca fechada, não façam isso, crianças, não repito o que eu fiz. Não falei que ele estava com catapora, comecei a fazer repouso para ela não nascer. E aí, quando eu fiz 38 semanas, graças a Deus, as feridas dele já tinham passado, já estava cicatrizando. E aí, fui na consulta. Nesse período do final do 9º mês, já estava indo toda semana para consulta. E aí, uma semana antes, ela tinha falado que iria marcar para o dia 21. Aí, quando eu fui na semana, dia 21 cairia na sexta-feira. Aí eu fui na consulta na segunda, ela foi fazer um parto normal, não tinha hora para voltar. E aí eu desisti, fui embora e voltei na quarta-feira. Aí perguntei pra ela se estava tudo certo pra sexta-feira e tal. Ela, então, vamos ser amanhã? Aí eu, o quê? Amanhã? Ela, pode ser? Tudo certo? Vamos conhecer sua filha amanhã? E aí eu, vamos, com certeza. Saí toda feliz, toda boba, ligando pra todo mundo. Vai nascer amanhã, amanhã, não sei o que e tal. Meu único problema era o horário. Ela marcou pra 1h da tarde. E aí eu teria que ficar em jejum. Então, eu de jejum sou um horror, principalmente grávida, ficava enjoada. Então, o tempo todo ficava pensando, ai meu Deus, eu vou ter que ficar em jejum, eu vou ficar enjoada, e eu não sei o que, enfim. Aí eu só poderia comer alguma coisa sólida até meia-noite. Depois, se eu não me engano, 6 horas da manhã, eu poderia beber a última coisa líquida. E aí eu acordei 6 horas, tomei 2 todinhos e voltei a dormir. Durante a noite, eu quase não consegui dormir, né? A ansiedade é 1000. Eu vou conhecer minha filha amanhã, e é isso, e vai nascer. Nesse momento, o medo passou. O medo da cesárea, do pós-operatório. Eu não pensava em mais nada, eu só queria conhecer minha filha. Então, eu tava muito ansiosa. E aí, chegou no dia, a gente foi pro hospital umas 9 e pouca para poder fazer a ficha de internação, subir, se ajeitar tudo certinho. Meu esposo entrou como meu acompanhante e minha mãe foi como visitante. Daí ela podia subir comigo, ficar o tempo que fosse, só que teria que ser de 3 em 3, subir os visitantes de 3 em 3. Só que até esse momento só minha mãe estava lá. A gente ficou lá no quarto. Eu tenho algumas fotos. O vídeo do parto em si, eu não vou poder mostrar pra vocês porque meu esposo gravou exatamente ali na barriga, quando foi cortado, quando foi tirado ela da minha barriga e tal. Então, eu acho que é muito forte as imagens e o YouTube vai me barrerar. Então, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Enfim, o que eu puder mostrar, eu vou estar mostrando. Então, chegamos 9 e pouca, subimos pro quarto, acho que já era quase 11 horas, umas 10 e pouca. Levaram um macacão pra mim, eu ajeitei todas as coisinhas dela, fizeram a ficha, voltaram. Uma enfermeira veio lá me perguntar sobre alimentação, sobre durante a gestação inteira, quantas gestações eu já tive, quantas consultas durante essa gestação eu tive, se eu tinha algum problema de saúde, alguma intercorrência durante a gestação, enfim. E aí pediram para separar a roupinha dela com uma manta, um cueiro, um body, uma calça e um macacão. Só que no meu caso eu coloquei um bodyzinho, uma calça e um casaquinho. Coloquei a manta, o cueiro e 2 fraldinhas que eles pediram. Fralda descartável mesmo, né? E aí minha médica chegou, era mais 11 e pouca, meio-dia, apareceu lá no quarto, perguntando como é que eu tava, se eu tava ansiosa. Eu tava a 1000, com certeza eu estava muito ansiosa. Enfim, e aí chegaram lá, o maqueiro chegou lá com uma cadeira de rodas. E eu, sim, pra que é uma cadeira de rodas? Eu tô bem, eu posso andar. É muito estranho, gente, mas fui na cadeira de rodas. Aí eu tive ela no Hospital Icaraí, em Niterói, pra quem tiver alguma dúvida.
Eu gostei muito do atendimento, as enfermeiras, todo mundo me tratou muito bem, então recomendo. E aí subi, fiquei lá no pré-operatório, vendo temperatura, pressão, oxigenação, e aí veio chegando o anestesista e o pediatra. Se apresentaram, fizeram a fichinha, a enfermeira fez a fichinha da pulseirinha, tanto a minha quanto a dela, mostrou pra mim tudo certinho. E aí só teve um momento que eu fiquei meio receosa, que foi em relação ao pediatra, que ele tinha um outro compromisso nesse dia, e ele estava muito com pressa, ele queria adiantar logo a situação e tentou levar a minha maca para o centro cirúrgico. E a enfermeira falou, não, ainda estou terminando a ficha dela. Só tinha a minha cirurgia lá, tá, gente? Se eu não me engano, acho que só tinha aquele centro cirúrgico. Então não tinha como confundir os papéis nem nada da ficha, né? Mas mesmo assim é protocolo. A paciente só pode entrar no centro cirúrgico quando tivesse a ficha, tanto da mãe quanto do bebê, toda pronta. E se eu não me engano, acho que estava terminando a ficha da minha filha ainda. Aí ela falou, calma, tô terminando a ficha, só pode entrar depois que tivesse tudo terminado, tudo prontinho. Aí ele, poxa, vocês estão esse tempo todo aí e ainda não terminou essa ficha? Aí foi e deixou, entrou de novo. E era uma salinha, o corredor e o centro cirúrgico aqui. Não tinha praticamente para onde ir. Era só aquele caminho. Aí ele entrou de novo no centro cirúrgico e eu ouvi ele reclamando lá com a obstetra e com a anestesista. E a enfermeira continuou fazendo a ficha. Aí voltou ele de novo. Tô levando ela. Aí a enfermeira, não, mas eu ainda não terminei. Aí ele ignorou, simplesmente ignorou ela falando e foi me carregando. Aí meu esposo viu aquela situação toda, ficou nervoso, começou a me seguir, só que ele ainda não podia entrar. Aí a minha obstetra, que já nos conhecia, parou com ele e tal, falou, você não pode entrar aqui ainda e tal, você vai ficar aqui na porta por enquanto. Aí ele já tava com a roupa toda certinha pra poder entrar. Aí ficou lá conversando com ele, acalmando ele, explicando toda a situação do que ia acontecer. E enquanto isso, o anestesista veio conversar comigo. Super atencioso o anestesista. Eu acho que isso foi o que fez a diferença durante o parto, que ele o tempo todo me acalmando, conversando comigo, dizendo tudo o que ia acontecer, tudo passo a passo do que ele estava fazendo. E aí ele pediu para eu esticar o meu braço, para ele colocar o acesso. E aí nisso ele começou, olha, durante toda a cirurgia, o que mais você vai sentir dor vai ser esse acesso que eu vou fazer agora. Mas eu também te garanto que vai ser tranquilo, pode ficar calma. Eu sou bom no que eu faço, porque ele até mostrou, o braço dele estava furado 2 vezes, ele tirou sangue. A enfermeira que foi tentar pegar a veia dele errou a primeira vez, teve que fazer de novo e mesmo assim não estava conseguindo achar. E aí ele falando, isso aqui que aconteceu comigo não vai acontecer com você, eu sou bom no que eu faço, pode ficar tranquilo. Eu, não, tudo bem, eu acredito. E eu realmente tinha um receiozinho de colocar o acesso na mão, porque falam que é o lugar que dói mais. E a agulha é bem grossa, mas enfim, eu tava tranquila. Eu achava que a anestesia iria doer mais. Eu, lógico, sabia que o acesso na mão doía bastante, mas enfim. Tava tranquila, dei a mão pra ele e tal. Ele colocou o acesso, eu... Ele viu, acabou, passou, tudo bem? Eu, tudo bem. Aí ele foi e me colocou de lado. Não levantei em momento nenhum, só virei de lado. Tentei me ajeitar para poder facilitar para ele, só que aí a enfermeira falou, não, fica tranquila, deixa que eu te ajeito, você só fica parada. Aí tá bom, eu fiquei parada, ela foi e encaixou o meu braço na maca, assim, para eu poder qualquer coisa apertar aquele colchãozinho que tava ali embaixo. E aí meu joelho ficou bem quase encostando no meu braço, só não encostar porque a barriga não deixava, né? E eu fiquei assim de lado. Aí, você tá bem? Tá numa posição legal? Eu, não, tô tudo bem. Aí ele falou, olha, eu vou passar uma coisa gelada em você agora. Daí ele jogou um negócio gelado, não sei se era álcool, se era iodo, clorexidine, não sei, mas passou alguma coisa, um líquido gelado. Eu dei um pulo, mesmo ele falando que iria fazer isso, eu me assustei com o gelado, então eu comecei a ficar com medo em relação a isso, porque
mesmo avisando, no susto, a gente acaba pulando. Então, na hora de fazer anestesia, eu tinha muito medo de pular. Então, eu ficava meio que travada, assim. Aí, a enfermeira percebeu e falou, olha, fica calma, eu tô aqui, qualquer coisa você aperta a minha mão. Eu, não, tá tudo bem, é porque eu tenho medo de pular. Aí ela, não, você não vai pular, pode ficar tranquila. Eu, tá bom. Aí ele falou que iria dar a primeira picadinha. E aí aplicou a agulha, eu senti uma fisgada, mas até então tava tudo bem, só que parecia que tinha demorado, sabe? Eu senti a agulha entrando e parecia que não era bem no meio da coluna, parecia que era um pouco mais acima da coluna, tipo, minha coluna tá aqui e parecia que tinha sido, pra vocês assim, a coluna tá aqui e parecia que tinha sido mais em cima, bem perto, mas um pouquinho mais em cima. E aí eu comecei a ficar com medo. Será que ele tá acertando minha coluna? Ai meu Deus, será que ele aplicou no lugar errado? Mas enfim, tudo certo. Depois ele tirou a agulha, aí eu, só isso? Só que não tinha acabado. Eu acho que a primeira agulhada tinha sido a anestesia local. E aí depois que ele vem com a anestesia mesmo. E aí veio de novo a agulha. Ele vai aplicar de novo, tá bom. Aí ele foi, entrou com a agulha. Só que o momento que mais doeu não foi de entrar, da agulha entrando, e sim, eu acho que era o líquido entrando, eu sentia uma dor descendo da minha lombar até lá embaixo, mais ou menos o osso da pelve. E aquela fisgada mesmo descendo, assim, como se fosse outra agulha descendo daqui da minha lombar até lá embaixo. Aí eu comecei a apertar o colchão, apertar meus olhos. Aí a enfermeira perguntou, tá tudo bem? Aí eu... Minha filha acordou. Tá rindo sozinha. Teremos participação especial agora, gente. Ai, que sono! Ih! Se tiver algum barulho, é o ventilador que eu tive que ligar, porque tá muito quente aqui pra ela, então me perdoem de novo. Primeiro era falar baixo, agora é o barulho. Mas enfim, continuando. E aí a enfermeira perguntou se estava tudo bem, eu falei que sim. Aí o anestesista também perguntou, tem certeza? Tá tudo bem? Tá doendo? Aí eu falei um pouquinho. Aí ele já vai passar, tá? Pode ficar tranquila, já tô terminando. Eu sei que incomoda um pouco, mas já vai passar, já tô terminando, já tá acabando. Aí eu falei que tá, tudo bem. E realmente, logo que ele falou que tava acabando, passou, tirou. E eles rapidamente me viraram de lado. Eu tava de lado, me viraram de novo de barriga pra cima. E aí começou o formigamento. Comecei a sentir minhas pernas formigando demais. Aonde que eles encostavam, parecia que tinha um formigueiro. Como se, sabe quando a gente fica com a perna dormente? Que fica formigando? Só que normalmente quando a gente fica com a perna dormente fica formigando, incomoda. Só que não estava incomodando, isso era uma sensação estranha. E aí... em cima tinha um foco, né, que é aquele aparelho que ilumina, só que estava apagado, então dava pra ver o reflexo de tudo que eles estavam fazendo comigo. Não tinha ainda aquele pano levantado, só que eu não tinha medo de levantar a cabeça, né, e não poder. E aí eu ficava com a cabeça normal, levantada, né, olhando o que estava acontecendo. E aí eu vi eles levantando minha perna, abrindo, virando para um lado, para o outro, para poder limpar, para colocar a sonda. E eu achava muito estranho, porque não tava sentindo nada daquilo, era como se fosse outra pessoa que estivesse ali, ele estivesse mexendo em outra pessoa. E eu ficava olhando aquilo, que estranho. Aí, na hora que ele foi passar o pano, ou sei lá o que, pra poder limpar, pra poder passar a sonda, de novo eu me assustei. Dessa vez eu senti, na hora que ele passou eu senti, mas não doeu. Aí eu pulei, aí ele, tá tudo bem? Machucou? Aí eu, não, só incomodou um pouquinho, uma sensação estranha, mas tá tudo bem. Aí quando ele foi passar de novo, eu já não tava sentindo menos ainda. Oi, filha. E aí, depois que eles foram passar mesmo a sonda, eu não senti nada, eu tinha muito medo disso também. Na hora de passar a sonda eu senti dor, não senti. E assim que colocou a sonda, levantou aquele pano, a obstetra chegou com a instrumentadora, e aí eu comecei a
sentindo muita falta de ar. E aí eu comecei a sentir muita falta de ar e fiz uma careta, né? O anestesista percebeu. Ele, o que você tá sentindo? Aí eu fui e falei que eu tava com falta de ar. Ele, ó, vou colocar uma máscara de oxigênio em você e você vê se vai melhorar. Se não melhorar, você me avisa. Aí eu, tá bom. Aí ele colocou a máscara e logo eu percebi que melhorou. Ele tá melhor. Oi, filho. Aí ele, tá melhor? Eu tô melhor. Ele, qualquer coisa você me avisa. Eu, tá bom. E aí meu esposo entrou, eu já tava com a máscara, ele perguntou se tava tudo bem, eu falei que sim. Só que eu tava muito fraca. Meu olho tava querendo fechar, tava com aquela sensação de desmaio, muita falta de ar, mesmo com o oxigênio. Tinha melhorado, mas ainda tava com aquela sensação de ter que respirar bem devagar para conseguir respirar. E nesse momento já estava acontecendo a cirurgia e eu nem tinha me ligado que já estava acontecendo, porque eu não estava sentindo absolutamente nada. Só que a sensação... filha! Só que essa sensação de desmaio era horrível. Eu ficava, meu Deus, minha filha vai nascer e eu vou estar nesse estado e vou tirar uma foto decente com ela. E aí, o anestesista o tempo todo do meu lado, perguntando se você tá bem, você tem certeza que você não tá sentindo mais nada? Eu, não, tá tudo bem, eu só tô com uma sensação de desmaio, tô me sentindo muito fraca. E olha, eu vou colocar mais um pouco de... Não, minto. Começou uma dor no peito, uma pressão muito forte no peito, como se tivesse alguém sentado no meu peito. E aí eu falei pra ele que eu tava sentindo essa dor. E olha, eu vou aplicar um pouquinho mais de anestesia, então logo vai passar. Só que nisso, a sensação de desmaio estava melhorando, só que veio essa dor no peito. E aí ele aplicou mais anestesia e se inverteu. A dor no peito passou, mas a sensação de desmaio voltou. E eu comecei a ficar muito fraca, minha pressão estava indo lá embaixo. Só que o tempo todo monitorado, tudo certinho. Eles trocando o soro. Eu acho que foi uns 4 vidrinhos daquele de soro ou mais. E pingando muito rápido o soro, pingava, acabava, eles já trocavam o vidrinho. E eu via que estava tudo certo, estava passando mal, mas que estava sendo monitorado. Então não tinha o que fazer, realmente era da anestesia. Era um efeito colateral da anestesia, essa pressão baixa. Né? Todos esses sintomas que eu estava sentindo era por causa da pressão baixa. Nesse momento, meu esposo estava do outro lado gravando a cirurgia com ele. Tinha vindo, perguntou se estava tudo bem, que eu estava passando mal, mas que estava tudo certo, tudo estava sendo monitorado. O anestesista o tempo todo do meu lado perguntando se estava tudo bem. Então ele ficou tranquilo e foi pro outro lado para gravar. E aí ele falou que se ele tivesse vendo as duas situações, ele não conseguiria assistir o parto, porque ele viu ali do outro lado, só que tinha aquele pano na minha frente, né? Então ele não associava que era eu que estava ali sendo aberta daquele jeito, sendo toda cortada. E aí quando ele vinha de novo pro meu lado, ele via que eu estava passando mal, mas aí de novo o pano estava ali, então não estava meio que associando uma coisa com a outra. Então pra ele estava tranquilo por isso. Mas ele falou que se não tivesse aquele pano, que não daria, ainda mais porque eu estava passando mal daquele jeito. E aí ele gravando, e teve um momento que eu fiquei preocupada porque a médica falou: eu não tô conseguindo tirar ela, você tá conseguindo? Tenta puxar aí, falou pra instrumentadora. Tenta puxar um pouquinho mais do seu lado. E aí começou um mexe-mexe, meu corpo balançar. E eu, meu Deus, o que tá acontecendo? Minha filha não tá saindo, e tá dando alguma coisa errada, e meu coração começou a disparar. E nesse mexe pra cá, mexe pra lá, e nada dela sair. Foi uma coisa rápida. Eu acho que no máximo uns 1-2 minutos dessa situação de tentar puxar ela, porque ela tava de bunda. E pelo que a médica falou, ela tava toda enroscada em mim, tava com as pernas toda grudada no meu corpo. Então pra poder tirar realmente foi um pouco mais difícil, tanto que no vídeo dá pra ver ela puxando assim devagarinho, tentando desencaixar ela de mim. E aí tirou a bundinha dela. Assim que tirou a bundinha dela do meu corpo, ela fez cocô. Graças a Deus, a cesárea foi exatamente na hora certa, porque ela ia acabar fazendo cocô dentro da minha barriga, e isso é muito preocupante. Pode acontecer infecção e ter que correr para cirurgia de qualquer jeito para poder tirar, poder fazer o parto, né?
E aí ela fez cocô e na hora a instrumentadora limpou, tava do lado de fora da barriga, ela limpou o cocôzinho. E de novo tentando desencaixar ela de mim. E nisso ficou a cabecinha dela por último. E aí a médica teve que colocar os dedos por baixo da cabecinha dela. E ela nasceu sem chorar. A médica só falou, não lembro o que ela falou, seja bem-vinda, sua filha nasceu, alguma coisa assim, em relação ao nascimento, que deu a entender que ela tinha nascido, que ela não chorou nem nada. E aí eu comecei a chorar. Aquela sensação de minha filha nasceu e tá tudo bem, porque se não tivesse tudo bem, estaria uma correria ali, tava todo mundo calmo. E aí meu esposo veio do meu lado e falou, ela nasceu, amor, ela nasceu. E eu... filha, você nasceu. Foi. Você quer atenção, né? E aí assim que ele veio falar que ela nasceu, ela começou a chorar. Só que foi um chorinho como se estivesse cheio de líquido na garganta. Ela chorava, fazia... sabe? Eu vou tentar colocar o somzinho dela chorando. Deus me deixou assustada também, mas foi exatamente por esse momento dela ficar com a cabecinha por baixo, ser a última coisa a sair, acabou ficando um pouquinho de líquido na boca dela, mas aí logo o pediatra veio aspirando e tirando aquele líquido, tirando o líquido da boca dela, e ela começou a chorar normal de novo, enrolou ela no paninho e colocou ela no meu colo. E a gente tirou foto, tivemos aquele momento ali, eu conhecendo ela. E assim que ele veio com ela pro meu colo, acabou toda aquela sensação ruim que eu tava sentindo. Eu não tava mais fraca, eu não tava mais tonta, eu não tinha mais dor nenhuma. Meus olhos abriram, eu tava querendo desmaiar, acabou, abriu, arregalou. Eu consegui tirar foto normal. E aí depois que tirou ela do meu colo, que levou ela de novo, a fraqueza voltou. Era uma coisa muito estranha, muito louca. Parecia que eu tava mentindo. Quem estivesse ali em volta e olhasse aquela situação ia achar que eu tava fazendo drama, mas não era. Realmente, quando ela veio, era tanto sentimento, tanto amor, uma coisa muito louca. Que eu esquecia completamente o que eu tava sentindo, que eu tava passando mal. Passou. E aí depois que levaram ela, voltou tudo de novo. Toda aquela sensação ruim, aquela dor no peito, tava começando a voltar. Só que aí, como já tava terminando a cirurgia, ela já tava começando a fechar, ele não aplicou mais anestesia em mim e colocou outra coisa no soro. Eu acho que era pra começar a interromper a anestesia. E então a dor, de qualquer jeito, não voltou completamente. Começou a começar aquela sensação ruim de novo, de dor, mas aí já foi logo passando. E eu continuei não sentindo nada, né? Debaixo do meu peito pra baixo eu não sentia nada. E aí o pediatra levou ela pra poder pesar, limpar. E meu esposo perguntou, você quer que eu vá com ela ou que eu fico com você? Eu não, vai com ela. Vai com ela que aqui eu tô bem, mas pra onde ela for, você vai atrás. E aí ele foi e começaram a me costurar. E eu tranquila ali, ainda com aquela sensação estranha, mas logo depois foi rápido. E o anestesista ali o tempo todo do meu lado, perguntando se eu tava bem. E aí a falta de ar começou a melhorar, consegui tirar a máscara. Só aquela sensação de fraqueza que continuou. E aí terminou. E eu fui para o pré-operatório, que era agora o pós-operatório, era o mesmo lugar. Não fiquei muito tempo, eu achei que ia ficar 2 horas lá, porque eu pesquisei, falaram que em média 2 horas para a anestesia sair do corpo e eu começar a sentir minhas pernas. E aí sim eu iria pro parto. Só que eu acho que eu fiquei no máximo meia hora, 40 minutos ali. Só viram minha pressão, oxigenação, estava tudo certo. Até aquela sensação de desmaio já estava melhorando, estava meio fraca ainda, mas era normal da anestesia. Só começou a me dar coceira, muita coceira no nariz principalmente, mas da anestesia também, normal. E aí eu subi pro quarto.
E assim que eu subi, saúde! Saúde! Acho que uns 2, 3 minutos depois, a minha mãe, minha sogra e minha cunhada subiram, que eram as visitantes que estavam naquele momento. Depois elas iriam descer e iria subir mais 3. E aí, elas perguntaram como é que eu tava, como é que foi a cirurgia. Eu não podia falar muito ainda, mas falei que eu tava bem, e que foi meio complicado, mas que tava tudo bem. E depois eu ia contar os detalhes. E aí elas falaram que minha filha era muito gordinha, que ninguém esperava. Minha filha nasceu com 3,750 kg, uns 50 centímetros, e eu não tinha barriga para tudo isso. Tanto que assim que a médica tirou ela da minha barriga, ela se assustou, porque ela não imaginava que seria tão grande, porque realmente eu não engordei muito durante a gestação, não engordei, mas eu estava muito magra. Tô magra de novo, né? Emagreci tudo que eu tinha perdido, tudo que eu tinha ganhado, já emagreci de novo. Então a gente achou que seria um bebê de no máximo uns 3,1 kg, 3,2 kg, mas quase quantos quilos? Ela era muito gorda e muito inchada também, né? Assim que eles nascem muito inchados. E aí quando ela tirou aquela neném compridão, gordão, meu Deus, é minha filha mesmo. E aí todo mundo muito bobo comigo, conversando, ela é linda e tal, muito gordinha, muito linda. E aí meu esposo subiu com ela, a enfermeira trouxe ela no bercinho e meu esposo seguindo logo atrás. Aí a enfermeira apertou meu peito, viu se já tinha leite. Aí já tava com um pouquinho de colostro descendo. Logo colocaram ela no meu peito, ela já mamou logo de início. Eu tomei um susto, porque ela tinha uma pega muito forte. Tanto que tem fotos com meu olho regalado assim, que ela já pega sugando muito forte. Meu Deus, essa bebê acabou de nascer, como é que ela tem essa força toda? E aí eu acho que foi isso. Minha sogra, minha mãe e minha cunhada desceram. Meu pai, minha madrasta e minha irmã subiram. Eu deveria ter parado muito mais, cessado completamente de falar, mas eu não consegui. Eu tava tão eufórica com aquela situação, mesmo fraca ali, que todo mundo que me olhava, eu ali com a cara de morta, mas falava umas palavras ou outras. Depois que eles foram embora, era pra eu ter descansado, mas eu queria conversar, eu queria ver minha filha, eu queria ficar com ela no colo. Cadê papai? Cadê? Papai tá aqui. Papai. Cadê papai de neném? Tá aqui. Tá me vendo? Você tá me olhando? Coisa mais linda, mãe. Isso. Cadê mamãe? Vai tetinha, mamãe. Tetinha. Vai tetinha pra neném dela, mamãe. Mas sem levantar ainda, eu tinha que ficar completamente deitada, só com um travesseiro, mas bem fininho. E depois à noite, que a enfermeira veio, inclinou mais a minha cabeça, e quase acho que 9 horas da noite eu pude tomar banho. Eu acho que em relação ao pós-operatório, sobre a cicatrização, logo nesse início de tirar a sonda, incomodou um pouquinho, não doeu, mas ardeu na hora de tirar, mas foi rápido. Eu tinha medo disso também, tanto colocar quanto tirar. Pra colocar não senti nada, na hora de tirar queimou bastante. E tive problemas pra fazer xixi. Eu demorei bastante pra conseguir fazer xixi. E a enfermeira até falou que se eu não conseguisse, teria que colocar a sonda de novo. E aí eu me apavorei. Mas eu acho que isso eu vou deixar pro próximo vídeo. Filha, que alguém já tá nervosa aqui, querendo atenção. Então eu vou deixar pro próximo vídeo, contar todo esse pós-operatório, tudo certinho. E vou trazer também o relato da amamentação. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que aconteceu, se eu esqueci de falar alguma coisa importante que vocês queiram saber. Deixa aqui nos comentários. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.